Olá, tudo bem? Boa tarde. Passando para fazer o lançamento do nosso terceiro capítulo de Geografia, página 189. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso dos recursos naturais. Vamos lá? Podemos, abram aí os seus livros, página 189. Os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário aos seres humanos e que se encontra na natureza. São classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis possuem a capacidade de renovação após serem utilizados pelo homem em atividades produtivas. Exemplos: florestas, ventos, água e solo. Já aí temos a imagem aqui de uma floresta, que são recursos renováveis. Já os recursos naturais não renováveis abrangem todos os elementos que não podem ser regenerados após serem usados nas atividades antrópicas. Exemplos: o alumínio, o ferro, o petróleo, o ouro, o estano e o níquel. É importante ressaltar que mesmo alguns recursos renováveis poderão acabar ou se tornar mais escassos caso sejam mal utilizados. Por exemplo, a água para o consumo humano, mesmo se renovando, diminui cada vez mais com a poluição dos rios, dos recursos hídricos em geral. Outro exemplo é o solo, caso não seja preservado, também pode se tornar improdutivo. Os recursos naturais. Vamos lá. O uso de recursos naturais podem ser feito tanto na exploração econômica quanto na geração de produtos que serão utilizados para o benefício dos seres humanos, como, por exemplo, os recursos naturais que são transformados em energia, ou do uso da água. A água é uma substância encontrada em grande quantidade em nosso planeta. Entretanto, a água doce é muito restrita. 97,5% de água do planeta corresponde aos oceanos, águas salgadas. Apenas 2,5% de água doce que correspondem aos aquíferos, águas subterrâneas, calotas polares e rios e lagos. Os rios representam 0,00009 de água disponível para o consumo humano. Então temos aqui esse azul claro aqui em cima é 2,5 de água doce. E toda essa parte em azul escuro é os 97,5% de água salgada, ou seja, é as águas que nós encontramos nos nossos oceanos e mares, tá? A água é a fonte de vida. Por mais que todos saibam a importância dela, as pessoas continuam poluindo os rios, destruindo as nascentes, desmatando e ocupando as margens dos rios, né? A água é um recurso natural essencial. Ela é presente em todos os aspectos das nossas vidas, desde a agricultura e a indústria até os nossos aspectos biológicos, tá? Utilização da água. Agropecuária, atividade que mais consome água no mundo. Indústria, segunda atividade que mais consome água no mundo. E abastecimento doméstico é o consumo de água em nossas residências, tá? Floresta. As florestas exercem várias funções, dentre elas ecológicas, econômicas e sociais. Elas desempenham um importante papel na conservação da água, do solo, do clima e da biodiversidade. Além disso, fornecem matéria-prima para as indústrias madeireiras, alimentícias, entre outras. O petróleo. O petróleo é um líquido viscoso formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos associados a pequenas quantidades de compostos que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. O petróleo se originou-se de restos de seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhões de anos. As reservas de petróleo limitam-se aos poucos locais. Em determinados países, o seu consumo está, em sua maioria, em países desenvolvidos.
Em nosso dia a dia, utilizamos diversos produtos que possuem o petróleo como matéria-prima, dentre os quais podemos citar como exemplo plástico, produtos químicos, combustíveis, entre outros. Fontes de energias limpas. Existem vários tipos de fontes renováveis de energia, das quais podemos citar a solar, eólica, hídrica, biomassa e das ondas e das marés. Energia solar. Baseia-se no aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra. Energia eólica. Utiliza a força promovida pelos ventos para a produção de energia. Energia hídrica ou hidrelétrica. Utiliza-se do movimento das águas dos rios para a produção de eletricidade. Energia da biomassa. Consiste em toda e qualquer matéria orgânica não fóssil. Energia das marés. Utiliza a água do mar para a produção de eletricidade, tanto pelo aproveitamento das ondas quanto pela utilização de energia das marés. Aí aqui nós temos a representação das energias. O painel de energia solar, a energia eólica, energia hídrica, energia das marés e energia da biomassa, tá? Problemas ambientais. As intervenções do homem na natureza e a produção de energias causam impactos ambientais em maior ou menor grau, dependendo da fonte energética utilizada. Energia fóssil. Energia produzida a partir do petróleo, carvão e gás natural, e eles são responsáveis pelo efeito estufa, além de causar poluição atmosférica devido aos gases produzidos na combustão. Energia hídrica. É produzida por meio da força mecânica promovida pela movimentação de turbinas usando a força da água. Na fase da construção, causa impactos ambientais, pois exigem alagamento de grandes áreas para a construção dos reservatórios. Essa é a principal fonte de energia no Brasil. Energias limpas e permanentes. Os únicos impactos ambientais dessas fontes de energia são a alteração da paisagem e o desmatamento de pequenas áreas para a instalação de turbinas eólicas e painéis solares. Atividade resolvida. Os recursos naturais renováveis são aqueles que podem renovar-se naturalmente mesmo. Isso aqui vocês podem grifar, tá? Mesmo após terem sido utilizados nas atividades humanas. Isso não significa, contudo, que eles durem para sempre, pois isso é predatório de tais recursos, pode levá-los à extinção, tá? Marque a alternativa que indica uma medida de preservação e manutenção de recursos naturais renováveis. Aí aqui, letra A, implantação de sistemas de irrigação sem controle. Letra B, ampliação das áreas de cultivo do solo. Letra C, diminuição do recurso e aproveitamento dos materiais recicláveis. Letra D, uso de agrotóxicos e fertilizantes com muita intensidade nas lavouras. Letra E, expansão das áreas de ocupação humana sobre os ambientes naturais. É a letra C. Os recursos naturais, recursos renováveis, tais como a água, o solo, as florestas, são elementos da natureza que se renovam naturalmente. No entanto, se o ser humano utilizar tais recursos de forma muito acelerada ou dificultar sua capacidade de renovação por meio da destruição de seus ambientes, eles podem esgotar-se, tá? Aprendendo um pouco mais, falarei um pouco sobre energia renováveis, vantagens e desvantagens. Energia eólica é uma energia limpa que usa como fonte de produto inesgotável. Gera pouca energia em relação aos combustíveis fósseis. Além disso, suas hélices geram poluição sonora e atrapalham a migração das aves. Energia solar é uma energia limpa que usa como fonte de produto inesgotável. Gera pouca energia em relação aos combustíveis fósseis, só é bem aproveitada em condições climáticas quentes, porque se não tiver sol, não gera energia.
Energia hidrelétrica gera um grande quantitativo de energia se comparada às outras energias renováveis e faz uso de recurso renovável. Não é considerada uma energia limpa devido aos danos ao local de sua instalação. Necessita de condições hídricas para o seu funcionamento. Ok? Falei um pouco sobre recursos naturais, renováveis e não renováveis. Falei um pouco sobre uso de recursos naturais. Falei sobre a água. Falei sobre a utilização da água, sobre as florestas, petróleo. Falei sobre fontes de energias limpas, problemas ambientais, energia fóssil, energia hídrica, energias limpas e permanentes. E aqui embaixo eu falei um pouquinho sobre energias renováveis, sobre as vantagens e desvantagens dessas energias, ok? Vocês farão os exercícios da página 194, 195 e a tia volta para fazer a correção. Combinado? Beijo, bye bye!